Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. Para vocês que estão assistindo o meu vídeo pela primeira vez, peço que assistam o vídeo de introdução, onde eu explico o que é Zentangle e as técnicas básicas, o material necessário para que vocês possam desenvolver essa técnica e obter todos os benefícios que ela promove. Hoje nós vamos aprender mais 3 padrões combinados, cujo resultado vai ser esse aqui, tá? Um pouquinho diferente, mas os mesmos padrões. Então aqui eu tenho o meu tile, uma caneta Pigma Micron 01, um lápis preto, grafite comum e um esfuminho. E eu vou começar sentando confortavelmente na cadeira, com os 2 pés no chão, me sentindo grata por esse momento, por poder aprender essa técnica que vai me ajudar em muitos aspectos da vida e vai também permitir que eu crie trabalhos maravilhosos. Vou começar colocando 4 pontinhos em cada um dos cantos do meu tile. Vou unir esses pontinhos com um traço a lápis bem clarinho, porque como a gente já sabe, eu não vou apagar, esse lápis vai se tornar parte integrante do meu desenho. E eu giro o meu tile o tempo todo para que eu tenha mais facilidade de traçar. Em seguida, eu vou desenhar a corda, que nada mais é do que dividir o espaço aqui dentro em espaços menores, aonde eu vou colocar os meus padrões. Essa divisão eu faço a lápis e aqui no caso eu vou fazer uma divisão mais ou menos assim. Isso é só uma referência na medida em que eu vou poder avançar um pouquinho mais aqui para dentro, ou então decidir respeitar essas marcações. Feito isso, com a caneta, eu vou fazer o meu primeiro padrão. O primeiro padrão que nós vamos aprender hoje chama-se printemps. E ele é esse aqui que vocês estão vendo aqui, que parece uma série de caracóis, tá? Então, vamos começar. Eu vou escolher esse espaço central para distribuir o meu printemps. Então, o que eu faço? Começando de dentro para fora, desenhando lentamente, de maneira focada, eu desenho o meu primeiro printemps. E os seguintes vão ter tamanhos variados, alguns vão ficar um pouco afastados dos primeiros, outros apenas encostados e outros parcialmente ocultos, dessa forma aqui. Então, quando eu quero esconder uma parte do meu printemps atrás de outros que eu já fiz, na hora em que eu passo perto desses que já estão, eu simplesmente levanto um pouquinho a caneta e simulo que estou desenhando e continuo. Eu vou fazer novamente. Então, eu vou fazer um que está parcialmente escondido atrás desse vizinho dele. Eu faço isso, eu simulo que eu estou desenhando e continuo novamente. Aqui encostou, e aqui eu levanto a caneta, simulo e continuo. Dessa forma eu dou continuidade e realismo para o meu desenho. E notem que eu continuo desenhando de forma lenta e deliberada. Fazendo assim, cada traço de cada vez fica fácil reproduzir
os padrões de Zentangle. Eu vou interromper esse bloco de Printemps e vou criar um novo bloco aqui. Isso daqui é totalmente arbitrário. Nada impede que você continue preenchendo todo esse espaço. E note que aqui eu fiz a mesma coisa. Eu comecei, quando eu cheguei na corda, eu parei, levantei um pouquinho a caneta, continuei e assim por diante. Eu vou fazer novamente isso. Continuei. Cheguei na corda, eu paro, levanto a caneta e continuo do outro lado. Paro, levanto a caneta e continuo do outro lado. Depois eu vou fazer um menor aqui e assim eu vou variando o tamanho deles. Aí eu vou avançar um pouquinho mais para cá. Agora eu vou fazer alguns deste lado. Eu não preciso preencher todos os espaços do meu papel. Visando uma estética legal, uma estética bonita, eu posso distribuir os padrões que eu desenho da forma que eu quiser. Depois que eu fizer os outros padrões nos outros espaços, eu posso inclusive voltar aqui e preencher mais, certo? Eu vou fazer mais alguns aqui. E mais alguns aqui. Esses, como batem na borda, veja, eu paro e continuo, sempre simulando, Esse aqui tá parcialmente oculto atrás desses dois vizinhos dele. Então, eu faço isso aqui. Vou colocar mais alguns aqui. E esse é o Printemps. Eu posso preencher todos os meus espaços? Posso. Posso parar aqui? Eu posso. Eu não estou fazendo um desenho de figura humana ou um desenho geométrico específico, arquitetônico. É um desenho abstrato. E eu delibero a quantidade, o tamanho e a posição dos meus padrões. Feito isso, eu vou passar para o meu segundo padrão de hoje. O nome dele é Munchkin. E Munchkin é este aqui. Estão vendo esses triângulos aqui? Eles aparecem aqui também e aqui. Então, eles são uma série de triângulos e eu vou colocá-los aqui, nesse meu espaço. Eu começo desenhando um triângulo do tamanho que eu quiser. E de um dos vértices deste triângulo, eu vou traçar linhas que não são paralelas, elas são divergentes, elas partem desse vértice em direção ao lado oposto, desta forma. Feito o primeiro, a partir de um dos lados desse meu triângulo, eu vou criar um novo triângulo. Então, aqui eu vou criar um novo triângulo. E eu não preciso me preocupar com o tamanho desses triângulos, eles não precisam ser todos iguais. O que eu vou me preocupar aqui é criar essas linhas divergentes, mas de modo que elas fiquem
desta forma aqui, perpendiculares às outras linhas que eu desenhei previamente. Nunca paralelas, sempre perpendiculares. É isso que vai dar o efeito para o meu desenho. Veja. A partir desse triângulo agora, eu vou criar um novo triângulo. E assim sucessivamente. Então, aqui eu não posso desenhar linhas paralelas. Eu tenho que desenhar linhas perpendiculares. Então, eu vou escolher este vértice e dele vão partir as minhas linhas. Quantos triângulos eu vou desenhar? Quantos eu quiser. Eu delibero sobre o meu desenho, certo? Então, aqui mais um. E aqui vão sair daqui essas linhas em direção a esse vértice. Tanto faz eu desenhar do vértice em direção à base ou o contrário. O importante é que elas sejam perpendiculares e não paralelas à base. Eu não posso ter um desenho contínuo, eu evito. Aqui eu vou transgredir um pouquinho, eu vou ultrapassar a minha borda. E por que isso? Porque é um desenho sobre o qual eu delibero, não existem regras rígidas. O Zentangle é uma cerimônia que eu procuro seguir, mas não é desenho técnico, por isso não tem regras rígidas. Posso parar aqui? Posso. Posso criar mais um? Posso. Então, eu vou criar mais um aqui. E aqui, se eu fizer assim, eu vou ter linhas paralelas a essas. Se eu fizer assim também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer neste sentido para ter linhas perpendiculares às anteriores. Então, isso é munching. Eu posso continuar para cá, criar mais um, mas existe uma regrinha simples que diz que menos é mais. Então, eu vou parar aqui. E o próximo padrão que eu vou ensinar hoje se chama Knightsbridge. Que lembra muito um tabuleiro de xadrez, Knightsbridge. Como vocês vão ver nos próximos vídeos, muitos padrões de Zentangle partem de quadriculados, se baseiam em quadriculados. E esse é um deles, ele é o mais básico de todos. Ele parece mesmo um tabuleiro de xadrez. Então, para começar a fazer, eu preciso primeiro traçar o quadriculado. Mas eu não preciso traçar um quadriculado tradicional retinho e retinho. Eu posso traçar um quadriculado assim, ligeiramente angulado. E depois eu vou fazer as linhas perpendiculares, quer dizer, de modo que eu tenha um ângulo de 90 graus. E esse quadriculado é o que eu vou pintar de preto e de branco. Como eu falei as outras vezes, a gente pode também usar caneta um pouco mais grossa para pintar espaços maiores, porque isso vai me economizar tempo. Então, aqui eu tenho uma caneta Pigma Micron 05, uma ponta mais grossa, que vai me ajudar a pintar esses espaços. Então, eu começo em qualquer um desses espaços, qualquer um. Posso começar a partir de qualquer um. Eu escolhi este. E vou pintar de preto. Aqui no vídeo, eu não vou me preocupar muito se eu deixar algumas coisas branquinhas aqui no meio. Mas é que eu não quero prolongar demais o vídeo. Em casa, depois com calma, a gente preenche tudo. Para que eu não me
atrapalhe, qual é o próximo, principalmente porque o meu quadriculado é um quadriculado inclinado, eu tenho uma regra simples. Eu pinto sempre o que está o vizinho de vértice dele e nunca o vizinho do lado. Eu nunca pinto o vizinho do lado, sempre os vizinhos de vértice. Então, seria este que eu vou pintar o próximo. Então, a regra é simples. Eu vejo que tá vértice com vértice, eu pinto. Com isso, eu posso fazer qualquer tipo de quadriculado e eu nunca vou me atrapalhar e pintar o quadradinho errado. Então, vértice com vértice. E aqui está o meu Knightsbridge. Agora eu não preciso mais da caneta 05. Eu volto para minha caneta 01 e penso se eu quero colocar mais algum printan em algum lugar. Eu vou colocar um aqui, saindo de dentro do Knightsbridge. E vou colocar alguns como se eles tivessem passado por baixo e entrado, avançado para dentro do meu Knightsbridge, desta forma aqui. Estão vendo? Posso colocar um aqui pequenininho e outro aqui, também como se tivesse passado para o outro lado. E aí, eu continuo distribuindo da forma que eu quiser. Nessa hora, eu paro, observo o meu desenho, vejo o que eu quero colocar mais, se eu quero colocar mais algum padrão ou não. E aprecio, vocês apreciam a um braço de distância. Eu não posso fazer isso aqui, mas essa é a maneira que os criadores do método recomendam que a gente faça. A um braço de distância, a gente observa o desenho. E eu vou colocar o Knightsbridge, o printan aqui, como se ele também tivesse passado aqui por baixo e atravessado o manting. Estão vendo? Posso colocar mais um manting aqui, mais vazio, sem as linhas. E mais um aqui, também sem as linhas. Notem que o triângulo, ele é sempre do tamanho da base dele. Eu não vou criar um triângulo pequenininho aqui, porque eu precisaria acompanhar este tamanho que é o da base, tá? Então, eu não vou colocar um triângulo aqui, porque senão ele seria só desse tamanho. Eu precisaria fazer ele do tamanho da base. Muito bem, feito isso, eu vou para outro passo da minha cerimônia de Zentangle, que é o passo seguinte, a sombra. A sombra, no caso do manting, eu posso escolher sombrear tanto a base como o vértice aqui, tá? Nesse meu caso aqui, eu escolhi sombrear as bases. E aí, eu vou ser consistente e fazer a mesma coisa em todos eles. Eu vou sombrear a base de todos, tá? Se eu escolhesse o vértice, eu sombrearia o vértice de todos eles. E aí, com o esfuminho, meio deitado, eu espalho a grafite. Como eu não tenho borracha, não uso borracha, porque o meu desenho
é livre e é abstrato, eu não preciso corrigir. Então, no caso da grafite, eu escolho sempre colocar menos, porque aí eu posso acrescentar. Se eu já encher de grafite, depois vai ficar um escuro, uma sombra muito escura e até vai ser difícil tirar. Então, essa é a sombra do mante. No caso do Printemps, eu vou sombrear os espaços em torno do Printemps, como se eles estivessem fazendo sombra na superfície onde eles estão apoiados. Desse modo aqui, ó. Então, eu faço movimentos circulares com o meu lápis. E por que circulares? Porque assim eu não marco o papel, não risco o papel, não estrago, não faço marcas no papel, tá? Não preciso forçar muito meu lápis, é tudo um movimento bem leve, e a caneta também é sempre movimento bem leve, até porque a caneta tem uma ponta muito delicada. Se eu forçar a caneta, essa caneta Pigma, contra o papel, eu vou quebrar a ponta dela. Então, todos os movimentos são deliberados, lentos e delicados. Isso ajuda a melhorar a minha concentração também e o meu foco. E aí eu vou espalhar a minha grafite. Eu espalho sobre o fundo. Aqui também. Como eu já disse, como eu já contei, a sombra ela é muito intuitiva e ela não precisa respeitar uma única fonte de luz. Para cada padrão, eu escolho a direção que eu quero da sombra, tá? O esfuminho e a caneta, vocês podem encontrar facilmente, tanto na internet como em qualquer casa de material artístico. O Knightsbridge, ele não exige sombra, ele é difícil, inclusive, de sombrear. Mas como eu tenho o meu Printemps aqui escondido, eu vou sombrear só esses espaços onde o Printemps está plantado, digamos assim, onde ele está surgindo lá embaixo, no fundo. É aí que eu vou, principalmente para dar um destaque, para ficar interessante. Façam o seu desenho de forma lenta, respirem, relaxem. Pensem que vocês estão se dando esse momento de relaxamento e de criatividade e que isso é uma coisa muito boa para vocês. Agora é hora de eu decidir onde eu vou colocar as minhas iniciais. Eu posso usar esse lado, esse lado, esse lado. Por quê? Porque não existe direito, esquerdo, lado certo ou lado errado. Eu decido aonde eu quero colocar as minhas iniciais. Em seguida, eu viro o meu tile, coloco o meu nome e a data e o local onde eu fiz o desenho e admiro o meu trabalho, feliz da vida por ter criado uma obra artística e também por ter tido uns momentos de relaxamento. Continuem comigo, subscrevam ao meu canal e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada.